6 de junho de 1944. O mundo prende a respiração. Na escuridão antes do amanhecer, começa a maior invasão anfíbia da história, a Operação Overlord, o dia D, a aposta desesperada dos aliados para libertar a Europa da tirania nazista. Mas em um trecho da costa da Normandia, uma faixa de 5 milhas de areia e penhascos conhecida como Praia de Omaha, o destino do mundo livre está por um fio. Aqui, na hora mais sangrenta do dia D, milhares de jovens enfrentarão um pesadelo de fogo e aço, um verdadeiro teste que colocará à prova os limites da coragem humana. Esta é a história não contada da Praia de Omaha, um conto de caos, sacrifício e heroísmo que a história quase esqueceu. Uma história de soldados comuns lançados em um inferno extraordinário, de comandantes que desafiaram as probabilidades e de momentos, alguns enterrados nas areias do tempo, que mudaram o rumo da Segunda Guerra Mundial. Bem-vindo à hora mais sombria do dia D, onde o preço da liberdade foi pago com sangue. No início de 1944, os aliados correm contra o tempo. A Alemanha nazista, embora abalada, ainda mantém a Europa Ocidental sob punho de ferro. A Muralha do Atlântico de Hitler, uma fortaleza de 3.800 quilômetros composta por bunkers de concreto, minas e metralhadoras, se estende da Noruega até a Espanha, uma barreira aterrorizante projetada para repelir qualquer invasão. O Führer se gaba de que ela é impenetrável, mas os aliados têm um plano, um ataque ousado, tudo ou nada, para romper essa muralha e cravar uma estaca no coração do Terceiro Reich. 5 praias são alvos: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. O objetivo? Garantir uma posição na Normandia e, em seguida, avançar para o interior para libertar a França. É uma missão de alto risco. O fracasso pode prolongar a guerra por anos, deixando milhões a mais perecerem sob a opressão nazista. No entanto, Omaha Beach é o ponto crucial. Espremida entre Utah e Gold, é o setor mais fortemente defendido dos 5, um campo de morte meticulosamente preparado pelos alemães. Falésias imponentes, com cerca de 45 metros de altura, pairam sobre uma estreita faixa de praia. Ninhos de metralhadora, artilharia e campos minados criam um corredor mortal. Os alemães sabem que uma invasão está a caminho. Eles só não sabem onde ou quando. O marechal de campo Erwin Rommel, a raposa do deserto, fortaleceu as defesas, apostando que, se os aliados forem detidos na linha d'água, a invasão fracassará. Para os homens das 1ª e 29ª Divisões de Infantaria dos Estados Unidos, encarregados de tomar Omaha, as probabilidades são esmagadoras. Muitos nunca foram testados em combate, são adolescentes e, jovens que nunca dispararam um tiro em combate. Enquanto suas embarcações avançam pelas águas geladas do Canal da Mancha, eles não fazem ideia de que estão navegando rumo à hora mais mortal do dia D. O que deu errado na praia de Omaha? Por que ela se tornou um campo de massacre? E como um punhado de almas corajosas transformou o desastre em vitória? Vamos pisar nessas areias ensanguentadas e descobrir a verdade. O caminho para a praia de Omaha começa meses antes, nas salas de guerra de Londres. O comandante supremo aliado, Dwight D. Eisenhower, enfrenta uma tarefa monumental: coordenar uma invasão envolvendo mais de 156 mil soldados, 5 mil navios e 11 mil aeronaves. Tudo isso mantendo a operação em segredo dos alemães. Os aliados sabem o que está em jogo. Se o dia D falhar, talvez não haja outra chance. Hitler poderia reforçar seus exércitos, prolongando a guerra indefinidamente. A União Soviética, sangrando na frente oriental, pode entrar em colapso sob o ataque nazista, deixando a Alemanha livre para se concentrar no Ocidente. A Operação Overlord é uma obra-prima de engano. Os aliados lançam a Operação Fortitude, uma grande campanha de desinformação para convencer os alemães de que a invasão atingirá Pas-de-Calais, o ponto mais próximo da Inglaterra, não da Normandia. Tráfego de rádio falso, tanques infláveis e até mesmo um exército fantasma sob o comando do general George Patton enganam a inteligência alemã. Funciona.
Hitler mantém suas divisões de elite Panzer ao norte, longe da Normandia, esperando a verdadeira invasão ali. Mas os aliados subestimam as defesas de Omaha Beach. Relatórios de inteligência sugerem que o setor é controlado pela 716ª Divisão de Infantaria Alemã, uma unidade de segunda categoria de recrutas e homens mais velhos. O que eles não sabem é que Rommel recentemente enviou elementos da 352ª Divisão de Infantaria, veteranos experientes da Frente Oriental. Essas tropas, entrincheiradas em posições fortificadas, transformam Omaha em uma armadilha mortal. O plano para Omaha é ambicioso, mas falho. Primeiro, um bombardeio naval e aéreo maciço irá enfraquecer as defesas alemãs. 1.200 toneladas de bombas e 5.000 projéteis destinados a obliterar bunkers e posições de armas. Depois, às 6h30, a primeira onda de 1.450 soldados americanos desembarcará na praia, apoiada por tanques anfíbios Sherman e engenheiros para limpar os obstáculos. Ondas subsequentes irão assegurar a praia, escalar os penhascos e capturar as saídas principais, passagens estreitas que levam para o interior, até as vilas de Vierville, Saint-Laurent e Colleville. Ao final do dia, os aliados pretendem controlar uma cabeça de praia com 10 milhas de profundidade. Parece bom no papel, mas a realidade é bem diferente. O clima se torna o primeiro inimigo. No dia 5 de junho, uma tempestade açoita o Canal da Mancha, com ventos de até 20 nós e ondas chegando a quase 2 metros. Eisenhower quase adia a invasão, mas uma breve janela de bom tempo no dia 6 de junho o convence a seguir em frente. O mar agitado causa estragos. As embarcações de desembarque balançam como rolhas e muitos soldados, apertados ombro a ombro, ficam enjoados, vomitando em seus capacetes enquanto se preparam para o ataque. O bombardeio pré-invasão, que deveria abrir caminho, falha de forma espetacular. Nuvens baixas e pouca visibilidade dificultam a ação dos bombardeiros aliados. A maior parte das 1.200 toneladas de bombas cai no interior, errando completamente as defesas alemãs. O bombardeio naval, limitado a 40 minutos para evitar atingir tropas aliadas, mal arranha os bunkers de concreto. Os ninhos de metralhadora alemães, a artilharia e o arame farpado permanecem intactos. Pior ainda, os alemães estão prontos. A 352ª Divisão de Rommel opera 85 metralhadoras, 38 peças de artilharia e 6 posições de morteiros ao longo dos 8 quilômetros da praia de Omaha. Eles espalharam 4.000 minas e ergueram 2.000 obstáculos, ouriços de aço, estacas de madeira e arame farpado para destruir as embarcações de desembarque e prender os soldados em campo aberto. No topo dos penhascos, o Widerstands Nest 62, um ponto forte fortificado, domina a praia com um campo de tiro desobstruído. O sargento Heinrich Severloh, um soldado alemão de 21 anos estacionado ali, mais tarde será apelidado de a Fera de Omaha pelo massacre que provoca. Os aliados estão entrando em um ninho de vespas e nem sequer sabem disso. Quando o dia amanhece em 6 de junho, a primeira onda de embarcações de desembarque se aproxima da praia de Omaha. Lá dentro, jovens seguram seus rifles com força, os rostos pálidos de medo e determinação. O soldado John Barnes, do 116º Regimento de Infantaria, parte da 29ª Divisão, escreve em seu diário horas antes do ataque: "Não sei se vou sair vivo daquela praia, mas vou lutar como nunca pelos meus companheiros." Barnes, como muitos outros, está prestes a enfrentar uma provação de fogo como nunca poderia imaginar. Às 6h30, a primeira onda atinge a praia de Omaha e o inferno se instala. Quando as rampas das embarcações de desembarque se abaixam, as metralhadoras alemãs rugem. Balas cortam o ar a 3.000 disparos por minuto, abatendo soldados antes mesmo que possam dar um passo. A água, tingida de carmesim, se agita com os corpos dos que caíram. Em poucos minutos, pelotões inteiros são dizimados. Os mares agitados já cobraram seu preço. Dos 32 tanques anfíbios Sherman destinados a apoiar a infantaria,
27 afundam nas ondas de quase 2 metros, suas tripulações se afogando enquanto os tanques se enchem de água. Os poucos que chegam à praia são rapidamente destruídos pelos canhões antitanque alemães. Os engenheiros, encarregados de limpar os obstáculos, ficam encurralados sob fogo incessante. A maior parte de seus explosivos se perde na arrebentação. A praia se transforma em um cemitério sufocante de metal retorcido e corpos destroçados. O soldado Charles Norman, um jovem de 19 anos da Virgínia, desembarca na praia com a Companhia A do 116º Regimento de Infantaria. Sua unidade, parte da primeira onda, é dizimada em segundos. Norman mais tarde recordou: "A rampa baixou e parecia que uma parede de chumbo nos atingiu. Meu melhor amigo, Tommy, levou um tiro no peito antes mesmo de conseguir se mover. Eu rastejei sobre o corpo dele, ouvindo gritos por todos os lados." A Companhia A perde 91 de seus 200 homens nos primeiros 10 minutos, aniquilada antes mesmo de conseguir disparar um tiro. As defesas alemãs são implacáveis. Do Widerstandsnest 62, o sargento Heinrich Severloh dispara uma chuva de balas de sua metralhadora MG-42. Atirando de um bunker de concreto, ele tem uma visão clara da praia abaixo. Nas próximas 9 horas, Severloh disparará 12.000 tiros, matando ou ferindo cerca de 2.000 americanos, ganhando seu sombrio apelido de A Fera de Omaha. Um oficial de artilharia alemão, tenente Hans Müller, escreveu mais tarde: "Os americanos vinham em ondas direto para nossas armas. Era como atirar em peixes em um barril." A praia não oferece cobertura. Os soldados estão expostos, presos entre o mar e os penhascos. Mas, em meio ao massacre, surgem histórias de uma coragem inacreditável. O primeiro-tenente Jimmy Monteith, um oficial de 26 anos do 16º Regimento de Infantaria, desembarca com a segunda onda. Ao ver seus homens encurralados, Monteith avança em meio a uma chuva de balas para incentivá-los. Ele lidera um esquadrão para destruir um ninho de metralhadora alemão e depois se expõe ao fogo inimigo para direcionar um tanque contra outro bunker. As ações de Monteith salvam dezenas de vidas, mas ele paga o preço máximo. Uma bala de atirador de elite o mata enquanto ele acena para que seus homens avancem. Monteith receberá postumamente a Medalha de Honra, uma das 4 concedidas em Omaha Beach. Outro herói pouco reconhecido é o técnico de 5ª classe John Pinder, operador de rádio do 16º Regimento de Infantaria. Apesar de ser ferido 3 vezes, Pinder se recusa a parar. Ele arrasta equipamentos de rádio vitais pela praia, garantindo que sua unidade possa se comunicar com o comando. Sangrando muito, Pinder faz várias viagens pela zona de morte, entregando o equipamento antes de desabar. Ele morre na areia. Missão cumprida. Pinder também receberá a Medalha de Honra. A primeira hora é um massacre. Às 7h30, mais de 1.000 americanos estão mortos ou feridos. Corpos se acumulam na linha d'água, alguns arrastados de um lado para o outro pela maré. Os sobreviventes se abrigam atrás dos poucos obstáculos que ainda restam, embarcações de desembarque destruídas, tanques em chamas e os corpos de seus companheiros. O general Omar Bradley, observando do USS Augusta ao largo da costa, considera abandonar Omaha completamente. Ele escreveu mais tarde: "A cada segundo eu esperava ver a praia engolida pelo mar. Foi o mais perto que chegamos da derrota. Mas a derrota não está nos planos, pelo menos ainda não." Em meio ao caos, pequenos atos de resistência começam a mudar o rumo da batalha. Um jovem sargento, Joseph Pinder, sem parentesco com John, avista uma brecha nas defesas alemãs perto do desfiladeiro e um caminho estreito que leva para fora da praia. Reunindo um punhado de homens, ele lidera uma investida desesperada sob uma tempestade de balas. Eles alcançam a base dos penhascos, sendo os primeiros americanos a fazê-lo. O grupo de Pinder elimina um ninho de metralhadora com granadas, abrindo uma brecha na linha alemã. Em outro lugar, uma história esquecida se desenrola. O soldado Carlton Barrett, um médico de 24 anos do 18º Regimento de Infantaria, enfrenta a tempestade de fogo para salvar seus companheiros.
Sob fogo constante de metralhadora, Barrett rasteja pela praia, arrastando homens feridos para um local seguro. Ele faz 15 viagens, ignorando os estilhaços que rasgam suas pernas até desabar de exaustão. As ações de Barrett salvaram 30 vidas. Ele também receberá a medalha de honra, embora sua história raramente seja contada. Esses atos de bravura, embora isolados, plantam sementes de esperança, mas a batalha está longe de terminar. Os alemães ainda controlam os pontos altos e os americanos estão presos em uma zona de morte. Será que eles conseguirão romper ou Omaha Beach se tornará seu túmulo? 7h30 da manhã. Omaha Beach é uma casa de carnificina. As primeiras ondas foram dizimadas e as tropas de reforço estão atoladas na arrebentação. A artilharia alemã despeja projéteis de 88 milímetros, cada explosão lançando estilhaços que rasgam carne e osso. Mas os aliados têm uma arma secreta, não uma máquina, mas a pura determinação de seus homens. A liderança começa a emergir do caos. O coronel George Taylor, comandante do 16º Regimento de Infantaria, desembarca às 8 horas da manhã. Vendo seus homens encurralados, ele caminha pela praia com balas zunindo ao seu redor e brada: 2 tipos de pessoas vão ficar nesta praia, os mortos e os que vão morrer. Agora vamos sair daqui, pelo amor de Deus. As palavras de Taylor acendem uma chama em suas tropas. Pequenos grupos começam a se mover, avançando lentamente em direção aos penhascos sob fogo cerrado. Taylor lidera pessoalmente um ataque pela passagem, e 3, destruindo um ponto forte alemão com um disparo preciso de bazuca. Sua coragem inspira os homens. Às 9 horas, as primeiras posições são conquistadas na base do penhasco. Ao mesmo tempo, contra-torpedeiros da Marinha ao largo da costa assumem um risco ousado. Navios como o USS Carmick e o USS Doyle aproximam-se a menos de 1000 jardas da praia, perigosamente perto do alcance da artilharia alemã. Seus capitães, desafiando ordens para manter distância, disparam uma barragem de projéteis de 5 polegadas diretamente contra os bunkers alemães. O fogo dos contratorpedeiros é devastadoramente preciso. Um dos projéteis destrói completamente um caça-mata em Vdastan's Nest 62, matando 20 defensores alemães e silenciando um ninho de metralhadora crucial. O apoio naval dá à infantaria uma chance real de lutar. Os Rangers, tropas de elite americanas, desempenham um papel fundamental. O 2º Batalhão de Rangers, encarregado de escalar os penhascos de Point du Hoc para destruir a artilharia alemã, descobre que os canhões não estão lá, pois foram movidos para o interior pelos alemães. Mas em Omaha, os Rangers do 5º Batalhão se juntam à luta. Liderados pelo tenente-coronel Max Schneider, eles têm como alvo o desfiladeiro D, próximo a Vierville. Usando ganchos de escalada e cordas, eles sobem os penhascos de 30 metros sob fogo inimigo, desviando de granadas lançadas pelos defensores alemães. Às 10 horas, os Rangers asseguram o desfiladeiro, abrindo uma saída vital da praia. O sucesso deles inspira outros. Logo, pequenos grupos de infantaria estão escalando os penhascos em vários pontos, flanqueando as defesas alemãs. De volta à praia, os engenheiros finalmente abrem caminhos pelos campos minados e obstáculos. O cabo William Bill Henderson, um jovem de 22 anos de Ohio, sozinho, explode uma seção de arame farpado com um torpedo Bangalore, um longo tubo explosivo, apesar de ser atingido por estilhaços no braço. A brecha aberta por Henderson permite que um pelotão avance, e ele os incentiva a seguir em frente antes de desabar. Seu sacrifício abre um caminho crucial para o desfiladeiro F1, conectando-se com as tropas no topo do penhasco. Ao meio-dia, a maré está virando, literal e figurativamente. A maré crescente força os alemães a ajustarem sua artilharia, dando aos americanos um breve alívio, mas o custo é inimaginável. Ao final do dia, a praia de Omaha registra mais de 2.400 baixas americanas, mais do que todas as outras praias do dia D juntas. Unidades inteiras são dizimadas. O 116º Regimento de Infantaria sozinho perde 341 homens na primeira hora. As famílias em casa receberão telegramas que começam com: o secretário de guerra deseja expressar seu profundo pesar.
Para cada homem que sobrevive a Omaha, outro carregará cicatrizes físicas e mentais pelo resto da vida. Uma tragédia menos conhecida se desenrola no rescaldo. Dezenas de soldados feridos deixados na praia, enquanto os médicos lutam para acompanhar, se afogam à medida que a maré sobe. O soldado Robert Sayles, sobrevivente do 116º Regimento de Infantaria, mais tarde recordou: vi um garoto, não tinha mais que 18 anos, sangrando na areia. Ele implorou por ajuda, mas os médicos não conseguiram alcançá-lo. A água subiu e ele se foi. Nunca vou esquecer o rosto dele. Ainda assim, contra todas as probabilidades, a praia de Omaha é conquistada até o anoitecer. Os alemães, sobrecarregados pela pura tenacidade dos americanos, começam a recuar. Às 22 horas, os aliados controlam uma cabeça de praia com 2 quilômetros de profundidade, bem aquém dos 10 quilômetros planejados, mas o suficiente para manter a posição. O ponto de apoio em Omaha torna-se o alicerce da campanha da Normandia, garantindo o sucesso do dia D. Mas a vitória tem um preço que ecoará pela história. Quando o sol se põe em 6 de junho de 1944, a praia de Omaha é um cenário assombroso. Embarcações de desembarque destruídas cobrem a praia. Tanques queimados ainda fumegam na areia. E os corpos dos caídos, mais de 1.000 americanos mortos, permanecem onde tombaram, um testemunho da ferocidade do combate. Nos dias que se seguem, os aliados enterram seus mortos em cemitérios temporários acima das falésias. Muitos serão posteriormente transferidos para o cemitério americano da Normandia, onde 9.387 cruzes brancas e estrelas de Davi permanecem em silenciosa homenagem. A praia de Omaha foi o cadinho do dia D, a batalha que quase quebrou a invasão, mas que no fim garantiu seu sucesso. A posição conquistada aqui permitiu que os aliados desembarcassem 326.000 soldados, 50.000 veículos e 100.000 toneladas de suprimentos na Normandia, até 12 de junho. Em poucas semanas, eles rompem a cabeça de praia, libertam Paris em agosto e avançam para dentro da Alemanha no início de 1945. A queda da praia de Omaha marca o começo do fim para o Terceiro Reich. Mas o legado de Omaha vai além do estratégico. É uma história do espírito humano, de homens que enfrentaram probabilidades impensáveis e se recusaram a ceder. De heróis como Jimmy Monteith, John Pinder e Carlton Barrett, cujos nomes deveriam estar gravados em todos os livros de história, mas que muitas vezes são esquecidos, dos inúmeros soldados anônimos que lutaram não por glória, mas pelo companheiro ao seu lado. A praia de Omaha também revela o custo da guerra. O trauma daquele dia perdurou por décadas. Sobreviventes como Robert Sayles lutaram com o que hoje chamamos de TEPT. Pesadelos com a praia os assombraram até seus últimos dias. Em 1988, Sayles retornou a Omaha pela primeira vez desde 1944. De pé nos penhascos, ele chorou dizendo: "Eu não chorei naquele dia, eu não podia, mas agora não consigo parar. Este lugar é sagrado." As lições de Omaha ainda ressoam em 2025. Ao enfrentarmos novos conflitos e desafios, a coragem daqueles jovens nos lembra pelo que vale a pena lutar. A liberdade não é gratuita. Ela é paga com o sangue daqueles dispostos a enfrentar a tirania. A praia de Omaha não foi apenas uma batalha. Foi um ponto de virada para a humanidade. A praia de Omaha foi a hora mais sombria do dia D, mas também a mais heróica, um lugar onde o destino do mundo foi decidido pela bravura de poucos. O que você acha? Os aliados teriam vencido sem Omaha? Como seria o nosso mundo se eles tivessem falhado? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Se essa história não contada de coragem e sacrifício te emocionou, aperte o like, inscreva-se e ative o sininho para mais relatos épicos. Na próxima vez, vamos revelar as batalhas ocultas do Pacífico, histórias de bravura que você nunca ouviu. Você não vai querer perder. Até lá, continue explorando a história com a Epic War, continue fazendo perguntas e continue buscando a verdade.